Chegamos então ao último capítulo dos analíticos. O capítulo 18 é muito repetitivo. Eu vou deixar ele aqui escrito. Só lendo aqui na internet mesmo para me animar a ler isso aqui, né? Acho que é um bom motivo. Então, o capítulo 18 eu deixei aqui escrito, o último capítulo, portanto, 19. Assim, a respeito do silogismo e da demonstração, é manifesto o que cada um é e de que modo sucedem, e ao mesmo tempo também é manifesto no que concerne à ciência demonstrativa. Dois pontos, pois é a mesma coisa. Vai depender da ideia do inventor, né, do retórico. É manifesto no que concerne a ciência demonstrativa, dois pontos, pois é a mesma coisa. Por outro lado, a respeito dos princípios, de que modo eles se tomam conhecidos e qual é a disposição que vem a reconhecê-los. Eis o que ficará evidente a partir de agora para nós que primeiramente percorremos as dificuldades. Foi dito anteriormente que não é possível ter ciência através de demonstração sem vir a conhecer os primeiros princípios imediatos. Mas, com respeito ao reconhecimento dos imediatos, é plausível que se levante as seguintes dificuldades. Se ele é o mesmo, dois pontos, se ele é o mesmo ou não é o mesmo, se há ou não há ciência de cada um desses itens, ou se de um há ciência ao passo que, do outro, haveria algum outro gênero de conhecimento e se as habilitações se instilam sem estarem imanentes, ou se, estando imanentes, encontram-se despercebidas. Cheguei marotamente para um amigo, né? O Saúl o judeu não pregresso, e aí que dissera eu, meu pai, falei, tô tentando diferenciar emoções e sentimentos. Você, né, não tô pedindo uma definição, mas se pode os diferenciar. Ele me respondeu, emoções são causa de sentimentos. Falei, mas a pessoa cai no rio gelado, congela. Ela sente o gelado, né? Sente o frio. Falei, mas a causa é o gelo. Pode o sentimento ter outra causa que não é emoção? E por aí vai. Vou reler o trecho, mas com respeito ao reconhecimento dos imediatos, é plausível que se levante as seguintes dificuldades, dois pontos. Se ele é o mesmo ou não é o mesmo, e se há ou não há outra ciência de cada um desses itens, ou se de um há ciência, ao passo que do outro haveria algum outro gênero de conhecimento, e se as habilitações se instilam. Eu não sei o que é instilar. Verter substância em gotas. E se as habilitações se instilam sem estarem imanentes ou se, estando imanentes, encontram-se despercebidas. Ora, se nós as possuíssemos, seria absurdo, pois decorreria passarmos despercebido, possuir conhecimento. Ora, se nós as possuíssemos, seria absurdo, dois pontos, pois decorreria passarmos despercebido possuir conhecimentos mais exatos do que a demonstração. Mas, por outro lado, se as adquiríssemos sem possuí-las anteriormente, como poderíamos vir a conhecê-las e aprendê-las se não fosse a partir de conhecimento já dado previamente? Pois isso é impossível, conforme dizíamos também no que concerne a demonstração. Assim sendo, é manifesto que não é possível nem que as possuamos, nem que elas nos sejam instiladas na medida em que não temos conhecimento e não possuímos nenhuma disposição. Ora, é necessário então dispor de alguma capacidade, mas não uma capacidade tal que
pela exatidão, fosse mais valorosa do que essas habilitações. E isso é a questão da substância. E isso, ao menos, manifestamente encontra-se em todos os animais, pois eles possuem uma capacidade discriminativa inata, a qual se chama sensação. E, havendo sensação neles, em algum dos animais se instila assentamento do que foi percebido, mas em outros não se instila. Assim, para todos os animais em que não se instila, ou totalmente, ou a respeito daquilo, com respeito a que não se instila, não há conhecimento fora do sentir. Ao passo que nos animais em que se instila, é possível, na medida em que se sente, reter ainda na alma, e na medida em que vários assentamentos desse tipo já surge uma diferença, de modo que para alguns surge raciocínio a partir do assentamento desses itens, ao passo que para outros não surge. Assim, a partir da sensação surge recordação, como dizemos, e a partir da recordação, que ocorre frequentemente a respeito do mesmo fato, surge experiência, pois recordações numericamente múltiplas são uma única experiência. E a partir da experiência, ou a partir de todo o universal que repousa na alma, um único concerne a muitos, que seja um só e o mesmo em todos eles. Surge o princípio de técnica ou de ciência. De técnica, se for concernente ao vir a ser, mas de ciência se for concernente ao que é. Ora, com efeito, essas habilitações não se encontram já disponíveis e delimitadas, nem surgem a partir de outras que se encerrassem mais conhecimento, mas pelo contrário surgem a partir da sensação, tal como numa batalha ocorrendo uma retirada, quando um para, outro para, em seguida outro, até que se volte para o começo. A alma se dispõe sendo tal que é capaz de padecer isso. Novamente anunciemos aquilo que já foi dito há muito, mas que não foi dito com certeza. Na medida em que algo indiferenciado se estabiliza, primeiramente surge na alma um universal, pois se percebe o particular, mas a sensação é do universal, por exemplo, de homem, mas não de Cálias, homem. Novamente entre eles se estabiliza, até que se estabilizam os itens desprovidos de parte, isto é, os universais. Por exemplo, animal de tal e tal tipo se estabiliza até que animal se estabilize, e concernente a este do mesmo modo. Assim sendo, é evidente que nos é necessário vir a conhecer os primeiros por indução, pois é também assim que a sensação incute o universal, uma vez que, entre as habilitações pertinentes ao pensamento, pelas quais dizemos o verdadeiro, umas são sempre verdadeiras, ao passo que outras admitem o falso, por exemplo, opinião e cálculo, ao passo que são sempre verdadeiras ciência e inteligência, e uma vez que nenhum outro gênero é mais exato que a ciência, a não ser a inteligência, e que os princípios propiciam mais conhecimento do que demonstrações. Que os princípios propiciam mais conhecimento do que as demonstrações e que toda ciência se dá com raciocínio dos princípios, que toda ciência se dá com raciocínio. Dos princípios não há ciência, mas visto que não é possível haver nada mais verdadeiro que a ciência, a não ser a inteligência dos princípios, para os que consideram isso, e que o princípio da demonstração não é demonstração, de modo que nem o princípio da ciência é ciência. Pois bem, 2 pontos. Se não dispomos de nenhum outro gênero verdadeiro além da ciência, é a inteligência que é princípio da ciência, e o princípio é do princípio, ao passo que a ciência, em seu todo, se tem semelhante com relação ao assunto em seu todo.